Alguém gostaria de fazer a oração inicial, gente? Por favor, eu pediria ajuda aí da equipe. Vamos lá. É uma oração simples de entrega, não precisa ter palavras bonitas, é só a gente se colocar diante de Deus. Alguém se... Eu faço. Bom, esse momento que nós estamos iniciando, a nossa união, é uma dádiva de Deus. Então a gente tem que agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, por Ele nos colocar pessoas tão especiais na nossa vida para nos dar um alento na nossa vida, né? Eu acho que cada fase, cada momento da nossa vida que a gente vive é um alento de Deus, né? Ele coloca pessoas assim na nossa vida para nos dar incentivo, ânimo. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, por Ele nos fazer servos, por Ele nos fazer carentes da Sua palavra, e colocar pessoas assim que nos incentivem a caminhar o projeto de Deus. Então, vamos, com muita humildade, com muito amor, entregar esse curso que está se iniciando hoje nas mãos de Deus, para que Ele nos conduza à nossa realidade humana, né? De servos, que Ele possa fazer de nós assim, um verdadeiro instrumento assim, nas suas mãos, e que Ele sempre nos dê sabedoria e discernimento para a gente sempre optar e escolher pelas coisas de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, e nós pedimos para que tudo isso que o Daí pediu, Senhor, se cumpra em nossa vida, nesses dias que vamos estar meditando nas Tuas coisas. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor. Iluminai, Senhor, os nossos pensamentos, iluminai as nossas ações, Senhor, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Isso nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pedimos também que a Mãe querida, Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, tens vários nomes, Senhora, mas sois uma pessoa apenas. Sois a Mãe de Deus, sois a esposa de Deus e sois a filha de Deus Pai. Por isso pedimos para que a Senhora que participa já da ciência plena de Deus e foi delegado a vós, Senhora, ser a nossa cuidadora nos dias de hoje, nos dias da igreja, pedimos a vossa presença junto conosco, Senhora, nos guiando, não nos deixando desviar os olhos do Teu Filho Jesus. E pedimos para que, pela vossa intercessão, o Espírito Santo venha plenamente sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Nós pedimos particularmente pela Silvia e pelo Eduardo, que estão passando por esse momento de enfermidade, Senhora. Pedimos para que esteja na casa deles durante todos estes dias, cuidando como mãe, dando-lhes força, dando-lhes coragem e dando-lhes o entendimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas e sobre as vidas dele. Cuida da Silvia e do Eduardo, Senhor. Cuida de todos nós que precisamos de vós. Cuida de nós que rogamos por vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ô, gente, gostoso, estamos iniciando hoje, hein? Dia 10/4, estamos iniciando o módulo 2
da Escola de Formação de Servos. É muito legal isso, né? Eu e o Jair, nós vamos estar aprendendo junto com vocês, ok, gente? Tá bom? A gente está se propondo a aprender junto, porque só tem um mestre, um senhor, um professor, é Deus e não existe outro, né? Então, nós contamos com a graça de Deus. Na realidade, essa escola nossa é um ato de fé, amém? É um ato de fé, porque nós cremos na providência de Deus, cremos na ação de Deus e que Ele escuta e Ele vê as intenções dos nossos corações, tá? Então, sem mais delongas, eu queria compartilhar com vocês essa introdução que nós vamos fazer hoje do Catecismo da Igreja Católica. Jair, antes disso, você gostaria de estar falando algo? Você está sem som, Jair. Você está sem som. Quando você diz um ato de fé, realmente, né? Quem somos nós para ser diferente? Mas coloca aí junto aí, fé e coragem, né? Isso aí. Então, vamos lá, ó. Então, estamos iniciando esse módulo, que é o módulo 2, que se baseia no SIC, no Catecismo da Igreja Católica, que todos nós estamos com ele nas mãozinhas aqui, que nós vamos usá-lo bastante. Hoje, particularmente, nós vamos usar um pouco menos, porque a gente vai dar uma geral sobre o catecismo, sobre o catecismo. Quando a gente fala em catecismo, uma coisa importante, gente, é o seguinte: a escola número 1, ela foi assim uma escola muito catequética, mas ela foi, como nós já havíamos conversado antes, ela teve mais um aspecto querigmático, né? Aquele aspecto de anúncio, aspecto de vender o peixe, né? Nós já compramos o peixe Ixos agora, hein? Tá certo? Nós já compramos o Ixos e agora a gente vai conversar sobre assuntos muito profundos, né? Menos superficiais, e nós vamos fazer um mergulho mais profundo na fé que nos foi dada por Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nos é iluminada pela luz do Espírito Santo. Então, nós vamos ter que ter um pouco mais de perseverança aqui, né? Nós vamos ter que ter um pouco mais de atenção. Então, se der sono, pega o cafezinho lá na pia, tá certo? Toma um cafezinho, bebe uma água, tal, mas fica acordado, por favor, tá bom? Ok. Bom, introdução do catecismo, né? O que é o catecismo? Pô, eu preciso do catecismo? Eu já não tenho a palavra de Deus? Aí nós vamos para aquela aula que nós falamos de igreja, e nós vimos que a igreja tem 3 sustentáculos. 3 sustentáculos, lembra disso? É a palavra, é a tradição e o magistério. Ok, gente? Palavra, tradição e magistério. Nós não somos a igreja do livro, como a maioria dos protestantes são. Eles são a igreja do livro. Eles têm a palavra de Deus, e só. Eles não têm a história de 2000 anos. Eles não têm os ensinamentos dos santos, né? Martinho Lutero, em 1550, ele introduziu um veneno de Satanás mesmo, dentro dos corações dos homens, quando ele disse que todo cristão pode interpretar a palavra de Deus porque tem o Espírito Santo. Ele deu autoridade da interpretação
da palavra de Deus a todos os membros da igreja. Por isso que a gente vê, a pessoa está insatisfeita com a igreja dela, ela funda uma, ela monta uma, né? Já não tem nem nome mais para dar de igreja, igreja do céu, igreja da porta, igreja do... no Mato Grosso apareceu uma igreja do cuspo de Deus, né? Que é baseado naquele evangelho que Jesus com o cuspo sara. Então, a interpretação de cada um no protestantismo, ela é respeitada, ela é importante. Na Igreja Católica, não. A Igreja Católica, a interpretação final é dada pela Igreja. E dentro da Igreja, como nós temos a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura, quem dá a interpretação é o magistério da Igreja, em conformidade com a tradição e a Sagrada Escritura. Ok, gente? Tá? A interpretação, o magistério, ele nunca vai contradizer a Escritura e nunca vai contradizer a tradição, né? Existe uma unidade nisso, né? Então, em cima disso, dentro da igreja sempre houve livros que ensinavam, instruíam a fé cristã, né? Então, a palavra catecismo, vocês estão chegando bem aí, gente? Sim? Ok. A palavra catecismo, ela vem do latim catecismus, que, por sua vez, vem da derivação do verbo grego, que é katnel, sei lá como pronuncia isso daqui, né? Que significa instruir a viva voz. Então, observa bem, instruir a viva voz é verbalmente. Então, o catecismo normalmente sempre foi aplicado pela tradição da igreja, que é a palavra oral, ok? A Sagrada Escritura é a palavra escrita, a tradição é a palavra oral, é aquilo que é ensinado. Então, sempre houve o ensinamento, né? Porque livros sempre foram algo caros, né? Mesmo antes da invenção da imprensa, da impressão, né? Que Gutenberg nos trouxe, e o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia, né? Foi a palavra de Deus, né? Interessante. Mas antes disso, os livros eram coisas muito caras, né? Muito valiosas. Então, não havia uma popularização dos escritos. Com a imprensa, começou a surgir a popularização dos escritos. Então, a palavra escrita começou a ter um mesmo valor da palavra falada, praticamente, porque começou a existir. Então, aí começou a se falar num catecismo escrito, porque o catecismo em si, ele é uma instrução à viva voz, oral. Mas nós entendemos hoje o catecismo como uma instrução religiosa, ok? Aqui a gente fecha o significado. Catecismo, instrução religiosa. A história dos catecismos, aqui eu estou com a imagem de alguns livros que foram escritos durante a história, né? Então, ó, no ano 900, a gente tem já uma indicação e a documentação de um pequeno catecismo que começou a surgir, que chamava-se Disputato Poepono, que surgiu na Alemanha para a instrução de religiosos e leigos. Foram os primeiros esboços. Sempre esses conteúdos eles eram extraídos de obras de santos que já existiam. Isidoro de Servilha, Santo Agostinho, de Hipona, Gregório Magno, Venerável Beda,
Santo Aquino de York, e muitos eruditos e doutores da igreja, sacerdotes e patronos de universidades cristãs que tinham a facilidade de ter a escrita, né? Então, começou no ano 900 a surgir o primeiro catecismo, mas não de uma forma formal, era ainda informal. Em 1256, São Tomás de Aquino é um doutor da igreja, ele é um teólogo, ele desvenda mistérios muito grandes através das suas teses filosóficas e teológicas. Porém, em 1256, ele fez 5 opúsculos, 5 pequenos livretos, né? 5 porque são separados, eles não foram juntos, e com uma linguagem mais simples. Porque a característica da catequese é que ela não é uma defesa de tese. A catequese é algo que tem que ser claro, entendível, digerível, né? Então, o doutor da igreja, São Tomás de Aquino, ele fez 5 livros que eram muito utilizados na formação e na instrução de religiosos e leigos pela linguagem fácil. Ele, mesmo sendo um erudito, ele abaixou um pouquinho e simplificou a sua forma, que são esses opúsculos aqui. Esse é o opúsculo número 1. Agora, no ano de 1528, olha que interessante isso que eu vou dizer. Em 1528, começou pela primeira vez a usar o termo catequese. Ou seja, saiu um documento de Andreas Altemer, que chamava Catecismus. Porém, esse cara, ele era protestante. Ou seja, ele criou uma instrução religiosa chamada catecismo para instruir aqueles que não eram católicos. Entenderam, gente? Então, esse livro aqui, eu pus aqui, por quê? Porque a partir dele começou a ter que haver uma defesa da fé. Então, começou a haver a necessidade de uma formação católica, verdadeiramente, né? E por incrível que pareça, logo no ano seguinte, 1529, quem fez essa formação católica foi quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero fez um catecismo pessoal, ele, por si, fez um catecismo que se chama Catecismo Menor. Ele ainda era padre dentro da Igreja Católica quando fez. Porém, aí esse catecismo que ele fez, o que aconteceu? Surgiu coisas que eram da cabeça de quem? Dele. Não estavam em consonância com a tradição da igreja, não estavam em consonância com a interpretação da Sagrada Escritura, e aí começou a bagunça, que acabou no grande cisma do protestantismo no ano de 1500, no século de 1500. Então, esses documentos aqui, eu estou mostrando para ver por que surgiu o catecismo da Igreja Católica. Em função desse cisma da Igreja, já no ano de 1500, então, Martinho Lutero dividiu a Igreja, começou na Alemanha. Na Alemanha, ela praticamente a protestantismo. E teve guerras, teve combates, e os escritos começaram a se espalhar. Então, em cima disso, houve o Concílio de Trento. Se vocês pegarem naquela folhinha que a gente fala da igreja lá, aquele mapa de todos os concílios que teve, em 1566, teve o Concílio de Trento. Eduardo e Clarice. Esse mapinha, ele está naquela apostila, na nossa apostila, tá? Da Escola de Servo número 1,
que está na parte da igreja. É um mapa onde mostra todos os concílios que ocorreram durante todos esses 2000 anos. Ok, Eduardo? Tá bom? Então, lá você vê o concílio de Nicéia, de Constantinopla, de Nipona e tal. E em 1566 houve o concílio de Trento, que foi para tratar justamente do protestantismo, da divisão que Martinho Lutero estava gerando na igreja. Com isso, maravilha, é isso aí mesmo. E aí, com esse concílio de Trento, em função das confusões que Lutero já estava criando pela dissipação das heresias dele, né, houve a necessidade do primeiro catecismo romano. Então, esse aqui, capinha verde, né, que a gente ainda encontra, e ele é um catecismo que é válido, tá certo? O nosso catecismo atual, ele não invalida este catecismo romano. Ele é totalmente em acordo. Inclusive, nós vamos ler muitos parágrafos, muitos trechos do catecismo amarelinho, verde, novo, que vem desse catecismo verdinho aqui, ó, do catecismo romano. Esse aqui é o catecismo de Trento, então. Catecismo romano, que veio no pontificado de São Pio V. Então, Pio V foi quem fez o primeiro catecismo formalmente. Ok, gente? Está claro? Tá. Mas por que você está falando isso? Porque dentro da igreja, muitas vezes você vai ver linhas e pessoas que estudam mais um catecismo do que outro. Ok? Por opção pessoal, ou por razões de não concordar com algumas orientações dos seus bispos, ou da própria igreja. Existe uma luta dentro da própria igreja, isso nós vamos conversar ao longo do curso, tá bom? E que gera até mesmo uma divisão dentro da igreja. E nenhum de nós aqui é inocente de pensar que tudo é redondinho, que os bispos se concordam com tudo e tal. Não, é que nem marido e mulher. O Rogério quer fazer de um jeito, a Vânia quer fazer do outro, acaba fazendo do jeito da Vânia, certo? Mas não tem... Então, esse concílio, ele gerou um influxo de amplas reformas na igreja, com relação à obrigação da residência dos bispos, eles não podiam ficar soltos, a clausura dos religiosos não existia antes, isso foi consolidado dentro da igreja, o celibato surgiu de uma maneira formal no Código do Direito Canônico, através desse concílio, do concílio de Trento, né? Antes, veja bem, mas então inventaram isso de celibatário, de padre não poder ter relação sexual, gente, isso foi apenas promulgado, porque era um hábito que sempre existiu, mas estava se perdendo, entende, gente? Os documentos da igreja, eles surgem quando algo que sempre é feito de uma maneira correta, de repente, o pessoal começa a inventar outras coisas. Bom, as visitas pastorais, incremento de visão, bom, esse é o catecismo romano, que em 1566, depois da separação dos protestantes. Em 1908, também foi criado um catecismo maior, que se chama. Esse catecismo é do Papa Pio X. Então, nós temos o catecismo do Papa Pio V, de 1500, e o catecismo do Papa Pio X. Ambos são santos. São Pio V, santo.
São Pio X, santo. Foram papas santos. Nem todos os papas foram santos, como nós já conversamos, mas esses papas foram santos. E esse catecismo, ele tem algumas características, e o Papa Bento XVI, ele explica de uma maneira muito clara para nós. Ele diz assim, olha só, a fé como tal é sempre idêntica, é a mesma, ok? 2000 anos, ontem, hoje, sempre, é a mesma. Portanto, o Catecismo de São Pio X conserva sempre o seu valor, o valor da fé. O que pode mudar é a maneira de transmitir o conteúdo da fé. Mas isso não impede que possa haver pessoas e grupos de pessoas que se sintam mais à vontade com o Catecismo de São Pio X. É preciso não esquecer que aquele Catecismo de São Pio X deriva de um texto preparado pelo próprio Papa, pelo próprio Pio X, quando fora bispo de Mantua. O texto era fruto de uma experiência catequética do próprio Papa, né? Pessoal de Giuseppe Sarto. O Papa Pio X, ele chama Giuseppe Sarto, né? Da mesma forma que o Bento XVI, né? Ele chama Joseph Ratzinger, né? Que o Papa João Paulo II chamava Karol Wojtyła, né? Eles mudam de nome quando vem a função. Então, o Papa Pio X, que chamava Giuseppe Sarto, e tinha como característica a simplicidade e a profundidade do conteúdo. Então, ele é importante pela sua profundidade, pelas coisas que ele mostra. E poderá ter um futuro ainda alguns amigos. Então, por que eu estou falando disso tudo se nós vamos ver esse catecismo aqui? Pelo seguinte, dentro da Igreja Católica existem vários carismas, existem várias religiosidades dentro da própria Igreja. Né? Existem os franciscanos, existem os carmelitas, existem os vicentinos, existem essas diferenças. E você pode se deparar com pessoas que são tradicionais. Pio V, ele é muito completo, né? Ele fala das finalidades práticas e ele inicia da mesma forma, textos simbólicos, texto em latim, texto em português, tá, né? E aí vem o desenrolar dele depois da mesma forma, itens que fala dos anjos, da terra, da santidade, aqui em Jesus Cristo, um só, seu Filho. Ou seja, é um catecismo excelente, mas ele é diferente com relação aos nossos dias, tá? Para os nossos dias, Deus nos deu, graças à bondade dele, Deus nos deu o Catecismo da Igreja Católica, que, no pontificado de João Paulo II, ele foi formado um conselho instituído em 1993 e presidido pelo cardeal Joseph Ratzinger. Ou seja, quem fez o Catecismo da Igreja Católica é um grupo de exegetas, de bispos, homens santos, e que fazem parte do magistério da Igreja e que foi formado em 1993, sendo que o catecismo ele foi concluído 3 anos depois, em 1996, tá bom? Bom, isso aqui é só um histórico para que a gente entenda
que sempre existiu o catecismo. Esse catecismo nosso, ele foi em 1996 promulgado. Ele tem 25 anos. É novo, certo? Ele é novo, porém ele tem o que todos os outros têm, e ele tem algo que é importantíssimo, que é um esclarecimento e um alinhamento e muitas noções que o Concílio do Vaticano II deixou aberto, tá? Então, durante o Concílio do Vaticano II, que foi maravilhoso, foi um concílio de transformação da Igreja, aconteceu que muitos assuntos que foram conversados lá não ficaram com uma interpretação única, dando uma dubiedade e uma possibilidade muito grande no surgimento do que nós vemos hoje, que é a Igreja progressista, ok? Existe uma ala teológica progressista dentro da Igreja, que é aquela da teologia da libertação, que é aquela lá da SEBS, aí nos Estados Unidos eu não sei, mas deve ter alguma forma de manifestação dessa teologia progressista dentro da Igreja. Essa teologia, ela veio em função de algumas possibilidades que o Concílio do Vaticano II permitiu. O catecismo, ele vem fechar estas arestas e deixar muito bem alinhado, tá? O que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que não é permitido. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Pode me interromper. Bom, para não ficar tão cansativo também. Bom, vamos entrar no catecismo especificamente. Eu queria que vocês abrissem o catecismo no 14, por favor. No parágrafo 14. Aliás, no 13, parágrafo 13. Ok? Tá. Ó, lendo o parágrafo 13. Vamos ler. Ana, você está com o catecismo aí? Maravilha. Parágrafo 13. O projeto desse catecismo inspira-se em na grande tradição dos catecismos que articularam a catequese em torno de 4 pilares. 1. Profissão de fé batismal, que é chamado também de símbolo. Qual é o símbolo da sua fé? Está falando da sua profissão de fé, certo? Símbolo. Então, 1, profissão de fé. 2, sacramentos da fé. Sacramentos da fé que também nós podemos chamar de celebração da fé. Ok? 3, a vida da fé. A vida da fé está na luta nossa dia a dia de cumprir os mandamentos, a vontade de Deus, na liberdade que Deus nos deu, ok? Esse é o terceiro. E o 4º ponto é a oração daquele que tem fé, a oração do crente, né? E no final do catecismo tem um grande número de parágrafos que está
relacionado para a meditação nossa do Pai Nosso. Então, estes pontos aqui, olhando agora para o quadro, esses 4 pontos aqui, ó, a profissão de fé, a celebração da fé, a vida da fé e a oração, são os 4 pontos que fazem parte da nossa vida cristã. Eu só vou fazer uma analogia desses pontos a alguns sentimentos. Qual é o estado que a profissão de fé nos pede? Essa aqui é um estado que o Senhor ele precisa para que o amor seja vivido na nossa vida. Não é o amor como o mundo vê, mas é o amor como Deus vê. É o amor que é entrega, sacrifício, que é devoção. A celebração da fé, ela está vinculada a um estado, que é um estado de participação. Veja bem, isso é algo que nós vamos entender o que é celebrar, tá? O que é celebração. A profundidade disso, ela é fundamental para que a gente entre no céu. O entendimento disso. O terceiro, a vida da fé, ela está relacionada ao caminho, né? Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, ele nos deixou passos e nós temos que caminhar, né? Ninguém vive a fé sozinho, isolado. Isso é impossível. Ou mesmo as monjas enclausuradas, que você pega, as irmãs enclausuradas, né? Elas não estão paradas, elas têm um caminho de oração, de sacrifício que elas vivem. Então, a vida da fé é algo que é importante e ela está relacionada ao movimento do caminhar aqui na Terra. A oração, ela tem um outro sentido. Veja bem, a celebração tem um sentido de participação. A oração, ela tem um sentido de encontro, tá? Encontro. Encontro com Deus, encontro com o Espírito Santo, com as coisas do céu, né? Então, se nós fôssemos buscar um verbo para cada uma dessas colunas, para que a gente entenda, nós estaríamos dizendo que a profissão de fé seria o verbo do olhar, é onde eu tenho que estar com o meu olhar fixo, eu tenho que estar com o meu olhar fixo para as coisas do céu. Eu tenho que, a celebração da fé, ela vai estar me ligando, seria o verbo ligar, ela me liga com o céu, ela me liga com Deus. Eu acho que vocês já ouviram uma definição de religião que diz, o que é religião? Religião é religar o homem com Deus, né? Acho que sobre é religar, né? Então, a celebração é que liga. Ah, mas não é a oração que liga? Não. E já vocês vão entender o porquê. A oração me leva a Deus, mas a celebração me traz Deus. A vida, qual é o verbo? É o andar, que está relacionado ao caminhar, o andar, o fazer, né? E a oração ela sempre vai estar relacionada a um verbo de entregar, é entrega. Cada vez que eu rezo, eu tenho que entregar os meus pecados, eu tenho que entregar as minhas necessidades, eu tenho que entregar o meu amor a Deus, entregar o meu louvor, e é uma ação minha para com Deus. A oração é uma ação. Existe uma comunicação, é lógico que existe. Se eu entrego, tem que ter alguém recebendo, né? Então, existe essa comunicação. Mas por que disso tudo? Por quê? Porque a profissão de fé, ela está relacionada com o céu, as coisas do céu. A celebração, ela é a liga, ela
está relacionado às coisas do céu que vêm até a terra. Então, o céu vem à terra. A vida da fé, ela está relacionada com as coisas aqui da terra, com o meu andar, com o meu caminhar, com o meu proceder, com o meu trabalhar, com o meu brigar, com o meu xingar, com tudo. E a oração, ela está relacionada, ela é a relação que eu faço da terra para o céu. Então, observe esse quadro aqui, ó. Eu tenho uma profissão de fé, que na profissão de fé nós vamos falar daquilo que cremos, de Deus, do Pai, Filho, Espírito Santo, da igreja. Ah, a igreja é coisa do céu? É óbvio que é coisa do céu, né? A gente não vai para o céu, ó, aquela história, igreja não salva ninguém, é mentira, né? A gente não vai para o céu, quem vai para o céu é a igreja. Se a gente estiver nela, a gente vai junto, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, a igreja salva, né? Então, a igreja é coisa do céu, é coisa do céu. A tradição é dada pelo céu. A escritura, inspirada pelo céu. O magistério, iluminado pelo céu. Então, observa aqui, ó, esse item 1 aqui, nós só estamos falando das coisas do alto, entendeu, gente? Ok? Tá claro isso? Porém, esse item 1, ele remete a uma celebração. Eu tenho que celebrar aquilo que eu sei. Eu tenho que celebrar aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio. Então, a celebração ela está relacionada à economia, à iniciação, batismo, crisma, eucaristia, a cura, E nisso tudo, essa celebração eu trago para a vida. A vida é aqui na terra. Então, céu, a celebração que vem do céu chega à terra pela minha vida. Essa vida, ela me clareia, essa parte, ela vai me clarear a imagem que eu sou, a minha vocação, o que é a minha liberdade, o que é moral para mim, o que é consciência, o que é esse negócio de consciência, né? É um gafanhoto lá do Pinóquio, tem relação, tem tudo a ver, né? Aquele filminho do Pinóquio é muito legal. Tem tudo a ver com o que nós vamos meditar com essa consciência. Mas isso não só com a vida pessoal, porque eu não vivo para mim mesmo. Eu tenho uma vida comunitária, eu tenho minha família, né? Então, nós vamos ver o aspecto das relações sociais, de como andar socialmente, né? E a parte católica, o que é católica? É universal, é aquilo que está além de mim, além da minha família, faz parte do mundo inteiro, mas que é de Deus e tem que ser entendido e celebrado, né? Ecologia, sei lá o que, natureza, tudo, né? Então, essa parte aqui é o nosso caminhar na Terra. E a quarta parte é a parte da oração. É a parte da oração. Essa oração é aquela que não me deixa caminhar aqui na Terra só olhando para a Terra. A oração é aquela que leva a Terra para o céu. Leva as minhas ações para o céu. Tá? Então, veja, esse influxo da seta aqui, ele é importantíssimo que a gente entenda. Tá? Que a minha vida, ela tem que ser orada em cima daquilo que eu creio. O que eu creio tem que ser celebrado e essa celebração tem que fazer parte da minha vida. Tá? Vocês vão entender melhor aqui, ó. O primeiro item, profissão de fé. Qual a importância
Qual a importância do conhecer a fé? Qual a importância de eu ver o primeiro capítulo, ou a primeira parte? Bem simplesinho aqui, ó. É a gente entender que saber não é tudo. Ah, mas então, mas eu estou querendo saber. Saber não é tudo. Judas, Lúcifer, Satanás e os demônios sabem bastante. Né? No caso de Lúcifer e Satanás, eles podem até saber tudo. Por quê? Porque eles já fizeram parte da onisciência de Deus. Ok? Quando os anjos foram criados, eles já faziam parte da ciência plena de todas as coisas. Então, eles podem saber tudo. Então, saber não é tudo. Saber não é tudo. Sabem eles, Judas, Lúcifer, Satanás, sabem, mas eles não celebram o que sabem. E aqui que eu queria que vocês entendessem algo que é fundamental, que está relacionado à celebração. Eles não celebram o que sabem, porém eu tenho que saber, porque só podemos celebrar aquilo que sabemos. Só podemos celebrar aquilo que sabemos. Não existe outro meio, né? Se o Eduardo esquecer de novo o dia do casamento e a Clarice ficar chateada, né? Eles não puderam celebrar. Por quê? Porque ele não sabia, certo? E a Clarice ficou toda lá esperando, né? Pelo menos uma florzinha, mas não... aí, né? Aí deu aquele rolo, né, Eduardo? Então, para celebrar, eu tenho que saber, ok? Mas por que celebrar? E aqui que está todo o cerne da nossa fé. Gente, a importância de celebrar. A importância de celebrar. Então, nós já vimos que celebrar é um movimento do céu para a terra, ok? Ah, mas sou eu que vou para a missa. Você vai para encontrar aquilo que já foi feito lá. Entendeu? O sacrifício que já foi realizado, né? Então, é o céu que vem a mim. Então, celebrar. O céu vem a mim. Orar. Eu vou ao céu. Está claro isso, gente? Eu estou insistindo porque se a gente entender só isso hoje, a gente já vai viver a nossa fé melhor, ok? Então, o céu vem a mim e eu participo dele ainda aqui na terra, ok? Então, na celebração, o céu vem e eu participo do céu aqui na terra. Olha só essas frases aqui, foi o Mário Sartori, Padre Mário Sartori, não sei se vocês já conhecem, é um padre fantástico, ele tem o dom de bater na gente com as palavras, sabe? Aquele padre que você sai falando, meu Deus, eu preciso melhorar, né? E essa paixão aqui, ó, essa Quaresma, eu estava rezando por nós, pelo catecismo, e aí ele me diz isso aqui, ó. Celebrar é a única forma e meio de participar daquilo que já aconteceu. Eu vou explicar. Celebrar é a única forma e meio de participar daquilo que já aconteceu. Então, por exemplo, Êxodo capítulo 12, passagem do povo, a libertação do povo da terra do Egito. Êxodo, aquele dia foi instituído a Páscoa do Senhor, né? E o Senhor diz,
Fazei isto todo ano, celebrar essa Páscoa todo ano. Por quê? Porque aquele dia que aquele povo foi liberto do Egito e passou pelo Mar Vermelho, eram aproximadamente 800 mil homens e jovens, fora mulheres e crianças. Então, tinha lá uma multidão de 1.500.000 pessoas, alguma coisa assim, né? Que passaram pelo Mar Vermelho, mas só eles passaram pelo Mar Vermelho, né? A gente não passou. Mas para fazer parte do povo de Deus, eu tenho que passar pelo Mar Vermelho. Entende isso, gente? Entende? Então, se eu não passar pelo Mar Vermelho, eu não terei parte no povo de Deus. E está claro isso? Eu tenho que fazer parte, né? A Vânia faz uma comida gostosa, né? Mas o Rogério não mexeu um dedo, ficou só olhando, né? Nem lavou as panelas depois. Pior é isso, né? Aí vem um povo e os filhos deles vêm e falam: nossa, mamãe e papai, que comida gostosa que vocês fizeram. Espera aí, tem algo errado. O Rogério não tem parte nisso. Por quê? Porque ele não passou por aquilo. Então, a celebração, ela faz. Porém, se o Rogério, olha só, uma dica aqui, Rogério, se o Rogério vem e fala: Vânia, como você cozinha maravilhosamente. Vânia, eu louvo a Deus pelo dom que Deus te deu. Eu louvo a Deus pela graça, né, das tuas mãos, da tua bênção, da tua graça. O Rogério começa a celebrar aquilo que a Vânia fez. Gente, ele tem parte. Entende? Ele tem parte na comida boa da Vânia. Então, a celebração, ela faz com que eu tenha parte naquilo que foi vivido em algum tempo, que alguém fez, ou que, sei lá. Então, quando Deus fala, celebrai, fazer isto em memória de mim, entende, gente? Fazer isto em memória de mim. Deus está falando, vocês têm que fazer parte disso. Essa Semana Santa, lembra da passagem do lava-pés? Que nós vivemos na quinta-feira, é isso, né? Lava-pés foi na quinta, né? Daí Jesus vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala: não, Senhor, né? Com boa intenção, né? Por quê? Porque Pedro está falando: o Senhor é muito melhor que eu, né? E pé da gente é só escravo que lava. E o Senhor é o Senhor, não é o escravo, né? Então, a intenção de Pedro era boa, mas o que Jesus diz para ele? Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá o quê? Não terá parte comigo. Entende, gente? Então, agora, uma reflexão rápida. Eu briguei na minha igreja. O Jair foi mal educado comigo, gente. Eu não vou mais na igreja. O Jair é um grosso. Aliás, na igreja só tem gente grossa. Eu vou rezar em casa. Eu vou orar. E aí, o que vocês acham? Eu estou fazendo parte de alguma coisa? Não, mas eu estou rezando. Eu estou apenas fazendo a parte da terra que é o céu. Mas eu não estou participando do céu que desce até a terra. Eu não estou tendo parte com o corpo de Cristo. Eu não estou tendo parte com a igreja. Ah, mas eu estou cansado, eu rezo em casa. Eu preciso, a celebração, ela é fundamental para a minha vida. Eu não tenho vida em mim mesmo, se eu não celebrar. Ok, gente?
Então, celebrar é a única forma e meio de participar daquilo que já aconteceu. Ok? Está claro? Celebrar permite que eu participe hoje das graças de algo bom que ocorreu ontem. Ok? Nasceu a minha filha. Vou celebrar. Celebrar o nascimento. Eu nem ligo para o aniversário dela. Eu estou tendo parte com ela. Entende, gente? Como é maravilhoso quando a gente entende o sentido pleno do que é celebrar verdadeiramente. O ato de celebrar, ele me une por amor ao celebrado, né? Quando o Rogério estava elogiando a comida da Vânia, ele estava assim, juntado com ela, né? Porque me une laços, afeto, une tudo, né? Celebrar traz o sentido para vivermos todos os momentos da nossa vida. Nascimento à morte. Todo momento pode ser celebrado. Ah, mas espera aí. O cara morreu, eu posso celebrar? É óbvio que eu posso celebrar. É óbvio que eu posso celebrar. É óbvio que eu posso trazer as graças do céu para esse momento. Aliás, é óbvio que eu devo fazer isso, né? Eu devo celebrar sempre. Por quê? Porque a profissão de fé que eu professo, ela me ensina qual é a vida verdadeira, a vida eterna, que nós não vivemos para esse mundo, e vai por aí afora. Então, o ato da celebração é o ato que dá sentido para a minha vida. Por isso, dessa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, ó. A celebração é que dá sentido para a minha vida. Porém, se eu viver a minha vida só indo para a igreja, olha, presta atenção nisso. Se eu viver a minha vida só indo para a igreja, celebrando, pode acontecer que eu comece a esfriar e me tornar muito terreno, muito carnalzão, muito prático. Então, eu necessito que o meu coração esteja ligado ao céu. Então, eu preciso da oração. Quando eu deixo de orar, devagarzinho, eu vou deixar de participar da celebração. Você pode ter certeza, se você está com preguiça, não vou na igreja hoje, não vou me confessar, faz uma rápida reflexão sobre os seus momentos de oração. Você não está orando. Você parou de rezar, né? Você parou de orar. Então, tudo isso é um fluxo, é um ciclo, é um movimento, é um Espírito Santo andando, é o Espírito Santo que ora, vem para cá e para lá, e é um movimento contínuo, né? Então, o SIC 16, vamos voltar lá para o Catecismo número 16. Eu não enxergo. É o próximo. Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, quem está falando? Eu, a Silvia. Tá, fala, Silvia. Lá no começo, você falou que a igreja é o corpo do céu, né? A igreja é o corpo de Cristo. De Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado, é aquela aulinha de igreja lá, Silvia. Eu não sei se você estava na escola, que é quando a gente falou da igreja, mas eu vou recordar. A igreja, ela é composta por 3 níveis. Eu tenho a igreja celeste, que é também conhecida como igreja triunfante. É aquela que já está com Deus, ok? É a igreja dos santos, tá? Que já estão com Deus.
eles já estão diante de Deus, com Maria, com os anjos, já está tudo muito lá. Eles têm corpo? Não. Eles estão em alma. O corpo deles ainda não ressuscitou. Lá no céu só tem 2 corpos, lembra disso, né? Lá no céu só tem 2 corpos humanos. O de Jesus e o de Maria, né? Então, essa é a igreja celeste, a igreja triunfante. No meio, eu tenho a igreja padecente, né? Que é a igreja penitente também. É a igreja que está no purgatório, ok? Essa igreja, ela é salva, todos estão salvos, porém, eles estão ainda no fogo, conforme aquela leitura lá de 1 Coríntios, que Paulo fala, né? Não sei como passarão, se construíram com as suas casas com palha ou com ouro, eu não sei como, mas eles passarão pelo fogo. É aquela passagem, ela é justamente o purgatório, a igreja intermediária, que está entre a terra e o céu, ok? Não chegou na presença de Deus ainda, tá? E por isso, esse purgatório, ele vive um inferno, porque eles estão privados por razões próprias, eles estão privados de se colocarem na presença de Deus, tá certo? Então, esse é a igreja intermediária. E tem a igreja peregrina, ou a igreja terrestre, ok? Que somos nós. Nós que celebramos. Olha só que gostoso agora, como ficou bem claro. Quem é a igreja? Você é católico? Eu sou. Sou católico, mas eu não sou praticante. Vocês já ouviram isso? Assim, ó, é a mesma coisa que falar, eu sou palmeirense, mas eu não torço para o Palmeiras, né? Eu não celebro quando ele ganha, né? Ou seja, não tem sentido, né? É uma fala que surgiu, é um erro que surgiu durante o tempo para designar pessoas que foram batizadas e não vivem na igreja, e não celebram na igreja. Ok, gente? Então, quando eu estou falando em igreja terrestre, eu estou falando na igreja celebrante, ok? Silvia, ok? São aqueles que rezam? Nem todos. Todos que celebram, rezam. Mas nem todos que rezam, celebram. Ok? Todos que celebram, rezam. Mas nem todo mundo que reza, celebra. Então, eu estou falando dessa igreja, tá? Da igreja que está a caminho, ou está salva, ou está a caminho da salvação. Tá certo? Bom? Era essa dúvida, Silvia? Tá. Alguém mais? Obrigada. Tá bom. O horário aqui, por favor, me controle. A gente tem... nós combinamos 2 horas, ok? É isso mesmo? Tá bom? Então, nós vamos continuando. Bom, o item... no catecismo aqui, vamos lá. Então, o item 14, esse primeiro item aqui, importância de conhecer a fé, é o item 14, que está relacionado à parte da profissão de fé, ok? Profissão de fé. Há uma parte nesse 14, lá no meio, que diz assim, olha que legal. O símbolo da fé, que é a profissão de fé, que é aquilo que nós celebramos, o símbolo da fé resume os dons de Deus, ou seja, é dom. Vem de onde? Vem do céu, ok? Tá confirmando aquilo que nós estamos conversando. Eu estou apenas corroborando aqui. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem.
Ele dá ao homem como autor de todo o bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno de 3 capítulos de nosso batismo, né? A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o Espírito Santo, e a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Silvia, quando nós estamos falando Santa Igreja, nós estamos falando dessa igreja que celebra na terra e celebra no purgatório e celebra no céu. Tá certo? Ok? O item 15 aqui, ó, é os sacramentos da fé, que está falando da celebração. O item 16, a vida da fé. Ó, o que diz aqui? A terceira fase, parte do catecismo, apresenta o fim último do homem. Ele vai explicar para que o homem... O que você está fazendo aí em Michigan? Tá certo? Qual é a finalidade de você estar aí? Criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e aos caminhos para chegar a ela. Mediante um agir reto e livre, sempre isso vai estar. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tenho liberdade de tudo, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo é reto. Então, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nada podemos fazer. Como que eu recebo a graça de Deus? Eduardo, nós estamos falando aqui, mas como que eu recebo a graça de Deus? Seria celebrando? Celebrando, rezando, e estando aberto a receber, né, o Espírito Santo. Mas principalmente celebrando, entende? As graças de Deus vêm pela celebração, tá? Até mesmo na nossa oração pessoal. Eu começo, olha, observa bem, existe, na hora que a gente falar de oração, vai ter essa parte. Eu vou adiantar só para ficar mais claro. Quando nós oramos a Deus, a gente começa a buscar Deus, mas não encontra fácil. Tem os problemas, tem a distração, tem o barulho, tem as preocupações, os pensamentos. Entrar em conexão com Deus é dificílimo. É uma luta, é uma batalha, é uma experiência, né? O Jair fala sempre, orar é uma aventura, porque você vai até que, de repente, pluf, conectou, o Wi-Fi pegou. Né? O Wi-Fi pegou. Então, aí você liga. Então, o orar é esse processo de se ligar a Deus. A partir do momento que eu me liguei a Deus, quando eu estou na presença de Deus, vem uma vontade de agradecer a Ele, louvar, celebrar. Então, eu começo a celebrar a Deus. Na própria oração pessoal minha, existe o momento da celebração, do louvor, da adoração. E essas graças, elas vêm também. Elas vêm da mesma forma. Mas a graça, ela sempre vem da celebração, do reconhecimento do senhorio de Deus na minha vida, do reconhecimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da nossa miséria e da nossa pequenez. A graça, ela vem sempre de cima. Então, como que eu vou alcançar? Por meio da ajuda da fé, a profissão de fé e da graça, da celebração. Ok? Então, a ajuda da minha vida vem crendo e celebrando. Fala, Vânia. Rogério. Não, então, eu queria, não sei se eu vou ajudar ou piorar. Me ajuda. Mas eu estou lendo lá, né?
Lembra que eu contei? Então, tem uma frase aqui que eu queria falar que eu acho que vai ajudar. É assim, ó. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, porque ele nos criou, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, é uma frase de Clemente de Alexandria. Aí é do catecismo isso que eu estou falando. Então, depois, quando a gente for estudar tudo, é que eu queria dar um exemplo mais claro do catecismo. Então, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. É só na igreja que a gente encontra todos os sacramentos. Eu posso ficar dentro do meu quarto rezando o dia inteiro, eu não vou receber Cristo na Eucaristia, eu não vou ter o sacramento da reconciliação, eu não posso ser batizado, eu não posso ser crismado. Toda essa graça que Deus nos oferece é só através da vivência da celebração no corpo da igreja. Não é a igreja a estrutura, é a igreja que eu participo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês desculpem esses repentes na Vânia. Isso aí é graça do Espírito Santo puro, Rogério. Então, para celebrar a Deus, só na igreja? Para celebrar Deus, só na igreja. Só na igreja. Tá. Não, a igreja. Eduardo, é a igreja onde você é parte, entendeu? Essa igreja onde Deus está te oferecendo tudo isso. Lembra que ele falou que a gente vive o que foi ontem? Então, se, por exemplo, se você participa da igreja, você vai viver a escritura, a palavra. Em 3 anos, você vê a palavra inteira, entendeu? Se você participa dos sacramentos, você está fazendo parte desse corpo. Se você serve na igreja, você está usando do teus carisma, daquilo dos presentes que Deus te deu, entendeu? Agora, Eduardo, voltando àquela frase, a gente só celebra o que sabe. Eu me lembro que eu namorava a Anitta e eu não era convertido ainda. E eu ia para a igreja porque ela ia. Ela ia, e eu ia. Eu ia e eu ficava fumando lá fora, entrava de vez em quando, olhava. Eu não tinha o que celebrar, eu não sabia de nada, não conhecia aquilo. Né? E ainda hoje é assim, uma celebração eucarística, a gente conhece muito pouco, nós temos que buscar conhecer a profundidade daquilo que celebramos, porque nós só iremos celebrar bem se conhecermos bem, ok? Porque senão a gente vai inventar a nossa celebração, o nosso ritualzinho, os nossos hábitos, e aí pode até estar sendo, sei lá, bruxaria, entendeu? Certo. Eu posso estar inventando uma coisa que é gnóstica. O que é gnose? Gnose significa conhecimento. Gnose significa conhecimento, mas é um conhecimento humano. Nós não estamos falando aqui de um saber humano, nós estamos falando aqui de algo que vem do céu. Divino, é. Algo que vem do céu. Por isso que a celebração, ela vem do céu, ela é divina. Mas se eu não sei que vem, eu vou celebrar o quê? É. Se eu não sei o que é, eu vou celebrar o quê? Eu não sei por que eu confessar. Eu vou me confessar por quê? Porque me mandaram? Não tem sentido. Eu tenho que saber verdadeiramente aquilo que eu estou celebrando. Aí o sentido vem. Assistir missa não salva ninguém. Mas sem participar da missa eu não sou salvo. É diferente, né? É diferente eu estar lá e eu participar daquilo, né? É a mesma coisa que eu estar no aniversário olhando no relógio, precisando ir embora porque eu tenho outro compromisso. Eu não estou participando do aniversário, né? Não estou participando daquela missa. Então, e Deus sabe tudo, cara. Deus está vendo
todo o nosso interior. Ele sabe de tudo que eu estou fazendo. Então, ele sabe quando eu participo, quando eu estou disperso, quando eu estou, mas ao mesmo tempo, ele sempre está me chamando a participar, para celebrar. Mas isso que a Vânia disse, Deus criou tudo, o mundo inteiro. Ele criou por... Repete a frase para mim. Pela vontade dele. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Olha que legal. A vontade de Deus é o mundo e a intenção de Deus é a igreja. A igreja que, na realidade, é o próprio Cristo, né, Vânia? É o próprio corpo de Cristo, é o próprio Filho. Que ele que escolheu, né? Ele escolheu essa forma para permanecer conosco, para continuar esse plano de salvação conosco, entende, Eduardo? É uma continuação. Aquilo que ele falou que repete, nós estamos repetindo. Cada celebração eucarística é uma repetição de tudo onde Cristo oferece tudo que é dele pela salvação nossa. Vânia, depois coloca essa frase lá no grupo. Sim, ótimo. Eu vou colocar na apostila também, Vânia, tá bom? Então, só fazendo uma alusão rápida, vocês estão vendo um desenho aí? Agora sim. Olha que interessante quando a gente relaciona esses pontos todos que nós estamos vendo com a cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem a parte de cima dela. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ok? É o sinal da cruz. A parte de cima é o céu, que está relacionado a tudo aquilo que nós professamos, aquilo que nós vivemos. Eu tenho que olhar para onde? Para cima. Eu tenho que olhar para cima, olhar para o madeiro, né? Para ser salvo, né? Então, o meu olhar tem que estar aqui, né? A terra está aqui com toda a minha humanidade. Nessa terra que vem o influxo do sangue. O sangue é matéria, ele foi derramado por Jesus sobre a terra, sobre nós, para que fôssemos salvos. Então, este influxo entre o céu e a terra, ele está ligado por duas vertentes, por uma barra horizontal. E essa barra horizontal que liga o céu e a terra tem dois aspectos, que é justamente isso que nós estamos conversando. É o aspecto da celebração, é o céu que derrama para a terra. E o aspecto da oração, que é a terra que busca e se entrega ao céu. Então, o sentido horizontal da cruz, é a nossa relação com a terra e com o céu. Isso está bem claro, né? Eu acredito que... gente, eu estou usando essas imagens para ficar assim bem gravadinho, né? E a gente entender que não é... Então, é só rezar? Não. Eu tenho que celebrar. É só celebrar? Não. Eu tenho que orar. Porém, para celebrar, eu tenho que saber o que eu celebro. Então, eu tenho que conhecer a minha fé. Eu tenho que saber do céu. E quem conhece a coisa do céu, senão aquele que veio do céu, né? Ninguém jamais viu a Deus, né? Somente aquele que veio dele, né? Então, não tem outro. A nossa profissão de fé, ela está dentro de um reservatório de conhecimento que se chama igreja, que tem todo o conhecimento da revelação que Deus, que Jesus fez no céu para nós. Essa é a única forma de descer aqui para a gente, para que a gente possa rezar e celebrar. Viver, rezar e celebrar. Viver, rezar e celebrar. Ok, gente? Bom,
com isso, essa primeira parte do sentido, eu encerro. Se alguém tiver alguma pergunta, Martin, pode falar. Eu tenho uma pergunta, sim. Pode falar. Aqui tem o Martin que quer falar primeiro. Desculpa. Martin. Tá mudo, tá mudo. Só Jesus Cristo. Uma pergunta. A gente sempre fala que só Jesus Cristo viu ao Pai. E a gente viu ao Pai através de Jesus Cristo. É uma pergunta... Nossa Senhora. Nossa Senhora viu Deus? Hoje sim, né? Mas os santos não viram, né? Ou já viram? Hoje já viram. Eles já estão na presença de Deus. Porque eles estão na igreja triunfante. Estão na igreja triunfante. Nós vamos aprender aqui no catecismo. Qual é a diferença de Maria para os santos? Maria é bem diferente de todos os santos. Ela tem uma posição bem diferente da igreja. Por quê? Porque ela está inteira no céu. Sim. O corpo dela já ressuscitou, né? Se você pega lá São Bento, a língua dele está incorruptível no Vaticano. Então, o corpo dele não ressuscitou ainda. A língua está aqui ainda, né? E o resto do corpo já dissipou. Então, os corpos ainda não ressurgem. Quando que vão ressurgir? Vão ressurgir no último dia do julgamento de todos, onde aqueles que morreram para a morte continuarão na morte eterna, e aqueles que morreram para a vida ficarão com Cristo eternamente em corpo e alma. Nós não somos só alma, lembra disso, gente. Nós não somos um ser espiritual, nós somos um ser de dupla natureza, material e espiritual. Nós somos corpo e alma. Hoje, os santos estão na presença de Deus em espírito, em alma, ok? Alma espiritual, certo? E só Jesus e Maria que estão em corpo e alma. E alma. Existe algumas passagens bíblicas que falam que, por exemplo, Enoque subiu aos céus no carro de fogo, né? Eliseu também subiu aos céus no carro de fogo. Eles foram arrebatados para os céus no carro de fogo, né? Porém, nós temos que entender uma coisa. Que céu que está falando aí? É o mesmo céu que estava Jacó, que estava Isaac, é o mesmo céu que estava todos aqueles, os pais da fé, os patriarcas, né? Eles estavam num céu que não era um inferno, era um lugar onde se chama, onde a teologia ela designa como o limbo. Não é o inferno, mas também não é o céu, ok? Até o Antigo Testamento tem o purgatório, vamos dizer assim, né? Até no Antigo Testamento tem purgatório, né? Que era esse limbo aí, né? Eles eram justos e santos e estavam lá. Então, eles foram arrebatados, mas para esse local, porque o céu não tinha sido aberto para a espécie humana. Ok? Ele tinha sido fechado por Adão, pelo ato de Adão e Eva, o céu e a terra haviam sido fechados. Ó, há uma carta, eu não sei se vocês já leram, eu vou abrir aqui, porque é maravilhosa e reveladora. É uma carta dos antigos padres, é uma homilia dos antigos padres, que falam do sábado da Sexta-feira Santa, o sábado da Semana Santa. Qual é o sábado da Semana Santa? O sábado da Semana Santa é o sábado que Jesus está morto. Ok? Então, é o sábado que Jesus está morto. E a gente não dá muita importância, né?
Eu vou dar um motivo para vocês celebrarem esse sábado. É uma carta, deixa eu achar aqui, é rapidinho, só um minutinho. Se nesse meio termo alguém que quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Essa apostila vai ficar onde mesmo? Eu vou estar disponibilizando o link ainda, tá? O Dropbox, tá? Aqui, achei. Ó, eu vou partilhar com vocês, porque isso é muito janela, aqui, janela, compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo? Alguém já viu essa homilia? Não? Tá. É uma homilia antiga do Sábado Santo. É uma homilia do século IV. Ou seja, era ano de 400 de alguma coisa aqui. Existe um livro que os padres têm, que é um livreto de homilias, ok? E tem todas as homilias antigas dos padres antigos. Olha só o que essa homilia diz. A descida do Senhor à mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? É esse limbo que eu falei, ok? É esse lugar onde estavam os justos, onde estava Moisés, onde estava aqueles todos, os santos, né? Os judeus santos. A descida do Senhor à mansão dos mortos. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque Deus, feito homem, adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Presta bem atenção. Ele adormeceu, mas ele acordou aqueles que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão. Olha que interessante. O nosso primeiro pai, a ovelha perdida, faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos no sofrimento. O Senhor entrou. Isso, veja bem, gente, é uma inspiração dos santos, padres antigos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. Esse espírito é o espírito humano. Ok? Deus se fez homem. E tomando pela mão, disse: acorda, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acho que vocês conhecem essa palavra. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Olha que coisa, né? Falando com Adão. Por ti e por aqueles que nasceram de ti agora. Ai, que saco. E com os meus... Amor, me ajuda aqui. Eu perdi a conexão disso aqui, desliguei e não estou conseguindo. Isso.
Eu sou o teu Deus, e por tua causa me tornei o teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram agora de ti, e com todo o meu poder ordeno aos que estavam na prisão, sai, e aos que jaziam nas trevas, vinde à luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem. Tu que fostes criado à minha semelhança, levanta-te. Saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos um só e indivisível pessoa. O que é isso? É igreja, gente. Entende? É igreja, una, santa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado. Pai, por que me abandonastes? Depois dessas palavras, Deus disse, tudo está consumado. Ou seja, ele fez tudo. Por ti, entre os mortos, por ti, que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim foi entregue aos judeus, e num jardim eu fui crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-lhes o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as barcas do açoite que suportei para ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci e por tua causa a lança penetrou o meu lado, como Eva surgiu do teu lado, ao adormecestes do paraíso. Meu lado curou o teu lado. Meu sono arranca-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno-te agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Mas, como estamos no corpo de Cristo, somos Cristo, porque é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Está preparado o trono dos querubins, prontos, e postos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões dos mortos, os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e os reinos dos céus, preparados para ti, desde toda a eternidade. Amém, amém, aleluia. Não é maravilhoso, gente? Olha, eu acabei perdendo quase toda a carta por causa do meu fone, acabou e eu não conseguia conectar sem o fone. Certo. Você pode depois, por favor,
mandar essa coisa para essa Eu carta? eu posto ela no grupo, tá bom? Obrigada, viu? Olha Desculpa. ela, porque isto daqui é algo, gente, que a gente às vezes fala, pô, Sábado Santo é um dia chato, né? Sábado da Semana Santa. Gente, é um dia de celebração da salvação. Veja que Jesus, naquele dia, resgatou toda a espécie humana. Jesus resgatou a intenção do Pai, que a Vânia leu. Aquele dia, toda a criação foi resgatada naquele sábado em que ele desceu na mansão dos mortos. Então, não havia o céu ainda. Bom, tudo isso para falar. Não tinha céu, mas a partir daquele momento, todos aqueles que aceitaram esta mensagem de Jesus e esse convite de Jesus estavam lá no limbo, subiram aos céus e fazem parte hoje da Igreja Celeste. Só que os seus corpos, como tinha falado, ainda não estão ali, esperando o dia do julgamento. Amém, gente? Amém. Alguém quer fazer alguma colocação? Daí a gente já encerra essa primeira parte da apresentação do catecismo. Eu me estendi um pouco nesse texto, mas eu acho que, como nós vivemos Sábado Santo, foi sábado passado, né? É isso, né? Isso. A gente está muito próximo disso ainda, né? E a gente pode celebrar ainda, né? Vibrando, né? Com o coração de sentir a grandiosidade da graça de Deus, né? Da graça de Deus. Havia, eu li esses dias acho que a oração da missa esses dias dizia assim, né? Que a salvação que nos foi dado em muito supera o dia da criação do universo. A salvação que Cristo nos trouxe em muito supera, ou seja, a criação de Deus, né, ela foi grandiosa, mas a criação dos filhos de Deus, da igreja, ela é algo assim que ultrapassa todo o limite da materialidade do universo. Amém, gente? Amém. Oswaldo, hoje você tocou num assunto que sempre eu fiquei pensando comigo, porque aqui o creio, se você for traduzir, talvez seja semântica, mas desceu a mansão, ele não fala desceu a mansão aos mortos, desceu ao inferno. Sim, Eu porque falo, não o inferno? Por que ele foi fazer no inferno? Entendeu? Na mansão dos mortos, ou seja, naquele limbo, faz mais sentido, né? Não, mas é a mesma coisa. O limbo fica no inferno. Mas é um sentido assim, ó. Os santos explicam que, por revelação de Jesus, eles explicam que se a gente soubesse o sofrimento que é no purgatório, um dia no purgatório é um sofrimento que, se a gente tivesse uma noção pequena desse sofrimento, nós não cometeríamos o mínimo pecado aqui na Terra. Entendeu? Então, o purgatório, ele é um inferno, mas ele é um inferno de pessoas salvas. Por isso que não se chama inferno, entende? Mas a situação do fogo, do sofrimento que está relacionado à ausência de Deus, ela gera esse inferno. Porém, o limbo, as pessoas, elas estavam ainda esperando a vinda do libertador, que era Jesus. A partir da vinda do libertador, no limbo, aqueles justos que acolheram o chamado de Deus subiram ao céu. Ou ao purgatório, aí eu não sei. Aí é com Deus, né? Não é comigo, né? Aí é com Deus. Mas o sofrimento é o mesmo, entende? É por isso que desceu ao inferno, ok? Oswaldo, então, quem vai para o inferno nunca vai para o...
Quem vai para o inferno não tem salvação, né? Nunca se sabe lá. Não, não. Essa ideia de que as almas podem ser tiradas do inferno, elas não fazem parte da doutrina católica. Não fazem parte do ensinamento de Jesus Cristo, ok? O que a gente diz e sabe por revelação é que o sofrimento do purgatório é o mesmo sofrimento do inferno. Porém, no inferno não existe esperança. E no purgatório existe a esperança da saída de lá, que um dia todos vão sair. Ok, Silvia? Perfeito. Agora a dica é de professor. A dica é de professor. Não mira na nota 5, você vai tirar 3. Eu Mira, falo... Mira no 10, tá bom? Mira no 10. Certo, Silvia? Eu falo para minha amiga Vani e para todas as minhas amigas, olha, quando vocês estiverem lá, quando eu estiver morrendo, vocês me puxem, não me deixem acabar. Mas celebra, então. Silvia, celebra, hein, Silvia? Tá bom? A celebração, ninguém pode celebrar por você. Tá bom? Rezar ainda pode, rezar junto, né? Aí você se sentir bem, se aproximar de Deus, né? Mas a celebração, ela está no teu coração com a igreja, tá bom? Essa é a primeira vez que eu escuto esse tipo de explicação. Isso não é dado hoje pela igreja, porque houve uma perda muito grande com o mundanismo, né, que está entrando aí no corre da nossa vida, né? Os meus filhos estudaram em católico, em colégio católico, e nunca foi ensinado isso no catecismo. Essa significação de todas, o céu, a terra, a celebração. Eu ficava bravo, eu era recém-convertido, né? Aí eu ia para a missa e eu achava um absurdo, eu achava uma perda de tempo, que os padres só falavam de Eucaristia, celebração, Eucaristia. E eu falava, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero saber a palavra de Deus, né? E quase que eu estava com grave risco de ir para uma igreja evangélica, entende? Porque lá eles fazem estudos bíblicos da palavra, né? Rezam com fervor, tal. A maturidade da fé, ela que nos mostra a importância da celebração, né? A importância é o que o Jair sempre falava para mim, né? Oswaldo, valorização, né? Se você não valoriza o teu casamento, ele vai degringolando. Se você não valoriza a tua esposa, não valoriza o teu filho, não valoriza a tua igreja, se você não valoriza, você perde o sentido. Aquilo vai degringolando. Então, a celebração, ela tem muito a ver com valorização, com valorizar, eu dar valor, eu saber aquilo que eu estou fazendo verdadeiramente. Ok? Alguém mais, gente? Chico, está quietão aí, Chico. Oi. Tudo certo, Oswaldo, tudo certo. Já tinha ouvido muito dessas passagens, dessas reflexões. Glória a Deus. Foi muito gostoso retomar e reviver esses ensinamentos. Maravilha, então. Roseli, você ia falar alguma coisa? Não, só que eu tenho essa homilia que você leu agora, aí eu achei na Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Aí eu coloquei lá no grupo, para quem quiser. Legal. Porque aí já é dentro do site, a senhora já está ligada tudo. Maravilhosa. Ó, senta, a primeira vez que eu li ela, eu fiquei passado. Eu fiquei passado. Fiquei passado. A palavra foi assim, foi impactante, porque eu olhava para Adão, eu falava,
aquele cara que fez com que a gente perdesse toda a graça, né? Uhum. Cara, ele é o nosso Pai, né? Ele é o motivo da nossa salvação. Ele é o motivo de Jesus vir nos salvar. Ele veio para salvar Adão e seus filhos. Já pensaram nisso? A gente se acha bom, né? A gente se acha bonzinho, né? Não. Eu já ouvi tanta coisa engraçada sobre isso de comer a maçã, que fala tanta fruta no paraíso, precisava comer justamente a maçã. Tem muita coisa. Né? Tudo, né, que você falou hoje. Ok, gente. Bom, Aldo, só uma pergunta. Para o próximo reunião, a gente tem que se preparar com alguma coisa? Já tem tarefa? Eu vou colocar no grupo a próxima reunião. Como nós vamos começar do capítulo 3, tá? Se vocês quiserem anotar até, para já ir adiantando, o capítulo, nós vamos, como ficou acordado entre nós vamos iniciar da terceira parte, que é a vida em Cristo, ok? Tá. E a vida em Cristo, ela inicia... A vida em Cristo... Deixa eu pegar minha cola aqui. Aqui, ó. A vida em Cristo, ela inicia no 1691. 1691, tá? São 800, ó, só a vida em Cristo são 867 parágrafos. 1691, acharam? Marca aí, por favor. Nós vamos pegar e refletir a primeira parte. A introdução, se vocês quiserem ler, vocês podem ler por conta própria, que vai do 91 para o 98. Mas nós vamos estar começando a falar da vocação do homem. Então, o que nós vamos estudar vai do 1699, vocação do homem, a vida do espírito. 1699 até o 1715. É o primeiro artigo, dignidade da pessoa humana. Aliás, é o primeiro capítulo. Isso, é isso mesmo. O homem, a imagem de Deus. É o primeiro artigo do primeiro capítulo. Praticamente do capítulo 1 ao artigo 1. O capítulo 1, ele é muito longo. Nós não vamos conseguir ver ele inteiro, né? É artigo 1. É. Mas foi maravilhoso, viu, Oswaldo? A gente baba aqui, quer ficar ouvindo, não gostaria de nem parar, mas muito obrigada. Foi muito bacana mesmo. Gente, ó, a gente está aprendendo junto. Eu estou falando aquilo que eu estou vivendo e aprendendo com vocês, ok? Então, são em cima de meditações, não minhas, mas de padres da igreja, são meditações de documentos aqui. E a gente não precisa inventar a igreja, né? Já tem uma que é maravilhosa, a gente só tem que saber abrir o baú e buscar o que tem dentro dela. Amém, gente? Amém. Então, tá bom. Vamos fazer a nossa oração final? Pode ser?